Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, peço o seu comentário, participe, diga de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste a esta edição do Jornal Foco do Brasil, participe do chat ao vivo. Lembrando que também temos a primeira edição do Foco do Brasil com o amigo Leonardo Miller, de segunda a sexta às 13h30 e aos sábados, neste sábado, primeira edição ao meio-dia. E vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro desembarcou por volta das 9 horas da manhã desta sexta-feira, dia 15 de julho, em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Ele esteve na bela cidade para visitar a Santa Casa de Misericórdia, local onde ficou internado em setembro de 2018 após levar uma facada. Vocês são testemunha, uma facada cirúrgica que tinha que entrar exatamente ali e chegou a ferir a mesentéria. É isso mesmo. E é uma questão, é mais outro milagre que aconteceu, que uma veia que ela parece um grande fluxo de sangue, né? E rapidamente a pessoa perde os sentidos e vai a óbito por ausência de sangue. E isso aconteceu aqui, vocês tiveram, né, a capacidade de descobrir tudo isso. Eu estava com o estômago cheio também, tinha acabado de comer o negócio, engolir um churrasco aqui perto. Complica tudo isso, complicou a situação. Mas quis o destino que eu sobrevivesse. Repito, graças a Deus, e deu minha vida a vocês. O que eu mais pedia durante o período que eu acordei, a minha filha de 7 anos não ficasse órfã. Se bem que eu sei que eu continuo arriscando minha vida por aí, no meio do povo. Muitos falam, tome cuidado. Mas eu sou presidente de forma voluntária. No saguão do terminal aéreo, o presidente recebeu a bênção de um pastor. O encontro com lideranças religiosas também foi compromisso. Ele participou de um evento em uma igreja evangélica. Ao lado de apoiadores e outras lideranças, o presidente desembarcou no aeroporto, onde muitos aguardavam sua chegada. E ele não desapontou e foi conversar com os apoiadores que o saudavam. E logo depois partiu em motociata rumo ao 2º Batalhão da Polícia Militar. Então, do aeroporto da Serrinha, o presidente desceu de moto pelas ruas de Juiz de Fora. E aí depois a comitiva presidencial participou de outro evento em Juiz de Fora, da 43ª Assembleia Geral Extraordinária da Convenção Estadual das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira. Depois de quase 4 anos, eu retorno a Juiz de Fora. Temos à minha esquerda aqui um testemunho do que aconteceu. E cada 100 médicos que me viram naquele estado, ou melhor, a maioria dos médicos que me viram naquele estado dizem que de cada 100 pessoas que levassem uma facada igual aquela, apenas uma tinha a chance de sobreviver. Alguns acham que é sorte. Eu acho que é outra coisa. É a mão de Deus. Ou melhor, eu tenho a certeza. E todos nós passamos, temos um ponto final. Não sou pregador, sou militar. Mas acho que certas coisas só Deus explica. A minha vida está recheada dessas coisas. Sobrevivência, a decisão sozinho de vir candidato a presidente em novembro de 2014. E mais uma vez um susto em Juiz de Fora, gente. Uma mulher foi retirada da motociata realizada em Juiz de Fora nesta sexta, dia 15. Ela contou, a motociata já ali contava com a participação do presidente Jair Bolsonaro, e a mulher foi retirada após gritar o nome do petista Lula e atacar o atual presidente Jair Bolsonaro.
antes de que algo ruim acontecesse, como aconteceu, por exemplo, em 2018, a mulher foi retirada do local, até para evitar um tumulto maior. A passagem de Bolsonaro pelo município chamou atenção, não é? Porque foi a primeira desde que ele foi atacado por Adélio Bispo, também em um ambiente de rua, em Juiz de Fora, na campanha eleitoral de 2018. Segundo o jornal O Globo, a mulher foi retirada do local por apoiadores aí do presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, satisfeito com as ações do Banco Central e do ministro Paulo Guedes na economia, Bolsonaro disse acreditar na redução da inflação, até mesmo em queda de preços, sobretudo a partir do próximo ano. Juntamente com o parlamento, tomamos medidas de modo que fosse criado um teto de ICMS nos estados para os produtos considerados essenciais. Isso se fará pesar para uma inflação bem menor no próximo ano, ousando dizer que poderemos ter inclusive deflação. É o Brasil voltando à normalidade que se caracterizou no período pré-pandemia, disse o presidente. E deflação é quando, ao contrário da inflação, os preços passam a cair, explicou o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro citou o aumento dos combustíveis e dos gêneros alimentícios como um dos principais aumentos sentidos no país. E o presidente se referiu ao parlamento como um parceiro do Poder Executivo, citando medidas como a aprovação do projeto que limita a aplicação de alíquota do ICMS sobre combustíveis, aprovada no Congresso em junho, e agora a queda no preço dos combustíveis. E o presidente Jair Bolsonaro falou aos críticos, aqueles que criticaram a proposta de emenda à Constituição número 15, que a Câmara dos Deputados aprovou, e eles, os críticos, oposicionistas, a torcida do contra, dizendo que essa PEC seria eleitoreira por conta da eleição. Bolsonaro disse: quem está necessitado não quer saber se tem eleição ou não este ano. Para quem está passando fome, não interessa, respondeu o presidente ao ser questionado por jornalistas. O governo federal aumentou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil, a soma dos bens e dos serviços produzidos no país este ano. Com a nova estimativa, o crescimento da economia passou de 1,5% para 2%. Para o próximo ano, foi mantida a projeção de crescimento de 2,5%. As informações constam no boletim macrofiscal divulgado pelo Ministério da Economia. Além da expectativa de alta do PIB, o governo diminuiu a previsão da inflação para este ano, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que passou de 7,9% para 7,2%. Essa projeção já incorpora o impacto de medidas legislativas aprovadas nos preços de combustíveis, energia elétrica e comunicação. E a bandeira do Brasil, gente, você viu, falamos na edição anterior, muita gente comentou, a bandeira do Brasil que entrou mais do que nunca em evidência e nos debates e nas postagens, no Twitter, nas trends, nos debates nos últimos dias. Qual é a bandeira nacional? A cor, hein? A bandeira é a do verde e amarelo? A do vermelho? Pois é. O portal Metrópolis fez uma reportagem sobre o caso, sobre essa informação dada pela juíza que leva em consideração a bandeira do Brasil às eleições 2022, uma informação que consideraria como propaganda eleitoral a bandeira do Brasil a partir do início oficial da campanha, não é? A titular do cartório eleitoral de Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul, causou polêmica ao afirmar que a bandeira do Brasil será considerada propaganda eleitoral a partir do início oficial da campanha, 16 de agosto é a data. A declaração teria sido feita durante uma reunião com partidos, não é? E se o entendimento é dela ou foi uma orientação superior, não é? Não sabemos. Como falamos, gente, em entrevista à Rádio Fronteira Missões, ela explicou a decisão. É evidente que hoje a bandeira nacional é utilizada por diversas pessoas como sendo um lado da política, né? Hoje a gente sabe que existe uma polarização de um dos lados ao uso da bandeira nacional como símbolo dessa ideologia política, disse ela.
Segundo a matéria do portal Metrópolis, a titular da comarca de Santo Antônio das Missões, desde maio de 2020, ela é a titular. Ela nasceu em São Paulo, mudou-se para o Paraná quando pequena, é formada em Direito pela Faculdade Estadual de Jacarezinho, no Paraná, e ingressou no Tribunal Eleitoral do Paraná em 2007, onde atuou por cerca de 12 anos. Em 2020, tomou posse como juíza de direito substituta no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A declaração sobre a bandeira gerou reação do atual presidente e pré-candidato à reeleição ao Planalto, Jair Bolsonaro, e seus seguidores. Agora há pouco, uma notícia de uma juíza eleitoral que quer proibir bandeiras do Brasil nos meus eventos. Isso é o cúmulo do extremismo, da boçalidade que quer de toda maneira me tirar do páreo, criticou Bolsonaro. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, também condenou o posicionamento da juíza. Ativismo judiciário ou insanidade mental? Inacreditável, senhor, escreveu em uma publicação nas redes sociais Michele Bolsonaro. É absurdo querer proibir o uso da bandeira do Brasil sob justificativa eleitoral. Não tenho culpa se resgatamos os valores e símbolos nacionais que a esquerda abandonou para dar lugar a bandeiras vermelhas, a internacional socialista e pautas como o aborto e liberação de drogas, escreveu também o presidente Jair Bolsonaro no Twitter. E em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul reprovou a declaração, afirmando que a magistrada, ou essa informação dada pela magistrada, desrespeitou a lei orgânica da magistratura. Na oportunidade, a referida magistrada manifestou que o uso da bandeira do Brasil será por ela proibido por caracterizar propaganda eleitoral, adiantando eventual posicionamento jurisdicional sobre o qual sequer foi provocada. O entendimento ainda deve ser analisado, gente, pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE, ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, após consultas dos partidos. A manifestação da juíza, gente, não contribui com a isenção que deve ter um membro do Poder Judiciário em relação ao pleito eleitoral que se avizinha. Foi o que afirmou, inclusive afirmaram algumas autoridades. A Ordem dos Advogados do Brasil acompanha as providências que já estão sendo tomadas, bem como está em contato direto com a Corregedoria Geral da Justiça do TJR do Rio Grande do Sul, não é? TJRS, digo, finaliza a nota. Agora veja você, o caso aqui, de forma alguma, é atacar a juíza, não é? Ir para os comentários aí atacando o ser humano, a juíza, enfim. Ela possivelmente levantou a questão que estaria sendo tratada em ambientes superiores. A própria matéria diz que o entendimento ainda deve ser analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral ou pelo Tribunal Superior Eleitoral após consultas dos partidos. Quer dizer, o problema não é a pessoa, o ser humano, a juíza, a magistrada, não é? Ela acabou até fazendo um favor ao tornar pública a notícia que esse absurdo estaria sendo cogitado, não é? E a ser analisado por tribunais superiores. Agora, a questão de proibir ou não a bandeira do Brasil, aí sim, é o ponto de discussão, porque soa como absurda realmente a ideia, extrapola todos os limites. E depois de ser esquecido por quem se aproveitou do seu talento, não é? Ele que era uma das figuras destaques da Grande Família, programa exibido semanalmente pela TV Globo, afastado da TV desde 2019, ele enfrentando turbulências na vida pessoal. Marcos Oliveira, o ator Marcos Oliveira, que ficou conhecido como Beisola, ele estreou no SBT, gente, uma participação especial em Poliana Moça. O ator, conhecido pelo papel de Beisola em A Grande Família entre 2001 e 2014, vê na oportunidade uma forma de voltar à dignidade. Ele implorou por ajuda financeira para realizar uma cirurgia, gente. Mas, segundo ele, não é só isso que ele deseja. O verdadeiro sonho é que propostas de emprego pipoquem. O que eu preciso mesmo é trabalho. É o trabalho que me dá dignidade. Eu estou muito contente com a ajuda, mas estou precisando de trabalho. A minha situação está difícil e ainda tenho que operar.
Depois, recuperado, eu quero voltar a trabalhar. Eu preciso trabalhar, mas nem que seja para fazer a ponta do coqueiro. E é tão bom fazer um coqueiro, vai para lá, vai para cá, brincou ele em entrevista obtida pelo portal Notícias da TV. E ele passando então por um procedimento na área de saúde, cujo plano de saúde que ele tem não cobre. Isso fez com que o ator se manifestasse nas redes sociais. E, inclusive, com uma sonda na bexiga, Marcos Oliveira fez um vídeo pedindo para que os fãs doassem dinheiro para seu tratamento. E sensibilizada, Tata Werneck decidiu custear o procedimento que foi realizado nesta semana. Antes de entrar na sala de cirurgia, Oliveira gravou uma participação em Poliana Moça. Antes de ir para o procedimento, ele gravou uma participação para a Poliana Moça do SBT. Na trama, o solitário Romeu é dono de um parque de diversões falido, o Parque Colode. Indignado com a sequência de derrotas que enfrentou, o homem se fechou atrás dos portões gigantescos de seu empreendimento sem conversar ou socializar com ninguém. Está aí, então, boa recuperação, faz mais uma participação especial na produção do SBT. Muito trabalho ao Beissola. Parabéns ao SBT por dar a oportunidade e também a outra artista, Tata, por ajudá-lo na cirurgia. Focado em fornecer crédito para produtores rurais de todo o Brasil, pequenos e grandes, o Plano Safra 2020-2021 cresceu em todas as regiões do país. O programa viabilizou quase 300 bilhões de reais em empréstimos no ciclo que foi encerrado agora em junho. O Plano Safra 2020-2021 aumentou cerca de 20% em comparação com a versão anterior. De acordo com o Ministério da Agricultura, a expansão passou de 40 bilhões de reais, somando todas as regiões do país. Proporcionalmente, a região norte registrou o resultado mais expressivo, próximo de 30%, mas o maior acréscimo nominal ocorreu no sul, praticamente 95 bilhões de reais, maior parte do dinheiro, 160 bilhões, que teve uso no custeio da safra. Contudo, os recursos também foram aplicados em investimentos, quase 80 bilhões, comercialização, 35 bilhões, e industrialização, 20 bilhões. Apesar de absorver a menor fatia entre os setores, a agroindústria apresentou a maior expansão, 60% praticamente. Juntos, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural absorveram 1/4 do Plano Safra. O restante em diversas outras linhas. Entre elas, as duas maiores são a modernização de frotas, 6 bilhões, que financia a modernização do maquinário, e o programa ABC, 3 bilhões, para incentivar a agricultura de baixo carbono. É investimento, isso dá resultado e o resultado está sendo visto na safra brasileira. Impressionado com o número de apoiadores do presidente, apoiador do petista Lula, o ator Bruno Gagliasso voltou a manifestar insatisfação em relação ao presidente Bolsonaro e seus simpatizantes. Desta vez, porém, o artista usou de ironia, sugerindo que o presidente deveria ter uma conta no OnlyFans, a plataforma que é usada por celebridades para publicar conteúdos eróticos exclusivos para assinantes. Acho que o presidente deveria ter um OnlyFans, porque o tanto de gente que paga para ver é impressionante, escreveu Bruno em postagem no Twitter. Bruno é irmão de Thiago Gagliasso, também ator, que, ao contrário de Bruno, é apoiador incondicional de Bolsonaro. Vimos as impressionantes imagens feitas pelo poderoso telescópio James Webb. Imagens que encantaram milhões e até bilhões de pessoas mundo afora. Agora veja você, dali, muitos comentários relacionados à possibilidade de vida em outros planetas, outras galáxias, enfim. As imagens são belíssimas. Eu mesmo fiquei encantado em ver até onde o ser humano já conseguiu ir. É fascinante. Imagens maravilhosas, galáxias, nebulosas,
uma viagem no tempo. No entanto, veja você que, vendo algo tão belo, tão maravilhoso, muitos seres humanos abandonam a Deus. Enquanto uma posição é tomada em relação ao ateísmo, à descrença, à falta de fé, à possibilidade de Deus não ser o criador disso tudo, há uma outra ala que vê nas mesmas imagens o DNA divino. É possível, a exemplo dessas imagens, a gente ir até a visão humana, os sentimentos, os sentidos, a audição, a saúde, a defesa do corpo, a imunidade, tantos e tantos mecanismos que temos para preservar a vida. É possível olhar para o seu cãozinho, seu gato de estimação, olhar para o pôr do sol, para a superlua, olhar para a árvore lá fora, a palmeira, sua beleza, o canto dos pássaros, o engatinhar de um bebê. Enfim, para onde você quiser olhar, você pode ou não. É uma escolha. Reconhecer o DNA de Deus. A ciência avança mais do que nunca. A disseminação do conhecimento avança mais do que nunca. Todo mundo tem acesso à notícia, ao conhecimento, à informação. O que vamos fazer com isso? É o grande dilema do ser humano. Porque o que vamos fazer com isso está diretamente relacionado à questão: que sentido tem a vida? E olha, a vida só tem sentido se considerarmos a existência de Deus. Não tem sentido esperarmos que tudo tenha surgido do nada. Do nada. Há muita inteligência na natureza, na criação. A criação expressa o DNA de Deus. Todas as belezas e encantos expressam a existência de Deus. A própria palavra de Deus ultrapassa a marcha dos séculos, reafirmando: Deus é o Senhor de tudo, de toda a criação. Ele pensou em mim, pensou em você, pensou em tudo e ainda deu livre arbítrio a todos nós para escolher acreditar ou não. Ver o DNA nessas imagens, o DNA de Deus magníficas feitas pelo telescópio, na capacidade humana de desenvolver tal tecnologia, na possibilidade de se poder desenvolver tal tecnologia, ver o DNA de Deus, ou então mergulhar totalmente na soberba humana e achar que tudo isso, na verdade, se embriagar com tudo isso para recusar a possibilidade da existência do Criador de Deus. Mas a verdade é uma só. E a prova tivemos com as imagens, inclusive, do James Webb, que os céus revelam a glória de Deus. Pense nisso. Qual é a sua escolha? E assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Foco do Brasil. Não esqueça da importância de ter você curtindo, compartilhando, se tornando membro do nosso canal. Vocês que tornam o Foco do Brasil uma realidade e queremos seguir todos os dias na sua companhia. Agradecimento especial hoje a Eduardo Trevisan e Valtemir Oliveira, inscritos membros do nosso canal. Venha também ser parte dessa comunidade verde e amarela. Gratidão pela sua atenção e se você aprecia nossas reflexões, acesse o meu canal pessoal, pesquisa aí no YouTube, Cleiton Basso. E também não esqueça que neste sábado a primeira edição do Jornal Foco do Brasil acontece ao meio-dia com Leonardo Miller.
e que Deus abençoe a você e a sua família.